Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados irmãos, a liturgia da palavra de hoje nos fala sobre a fé. E escutamos isso de modo inicial na primeira leitura do profeta Abacuque. Este profeta é da época do exílio da Babilônia, no 6º século antes de nosso Senhor Jesus Cristo, e profetizava em Israel. E dentre o momento vivido pelo povo israelita, havia-se uma grande dificuldade de compreender o porquê que eles estavam sob o domínio do povo babilônio. Não é à toa que o profeta, ele começa em um tom um tanto lastimoso, questionar ao Senhor Deus o porquê que tudo aquilo estava acontecendo com o seu povo. Tudo aquilo acontecia porque o povo babilônio era um povo pior do que o povo judeu. Para a cabeça de Abacuque, era um castigo muito grande da parte de Deus ver o seu povo sobre um domínio de um povo que era mais infiel do que o povo judeu. Enquanto o povo judeu, naquela época, estava buscando outros ídolos, estava buscando as paixões desordenadas, estava vivendo uma vida totalmente distante da lei, o povo babilônico era pior do que o povo judeu. Então ele começa a perguntar ao Senhor: Senhor, até quando clamei sem me atenderdes? Uma dúvida de fé. Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vê a maldade? Se referindo aos babilônios que eram piores do que eles. Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Diante dessa inquietação interior, dessa dúvida sobre o que estava acontecendo, desta incerteza na fé, Deus responde a Abacuque para que responda também ao povo que sentia as mesmas dores do profeta. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Ou seja, quem vive despreocupado com as coisas de Deus, quem vive como se a vida fosse terminar aqui, este passará. Mas aquele que vive pela fé, aquele que busca diante das dificuldades, das tribulações vividas, vivendo tudo à luz da fé, este será capaz de passar por todas as coisas, e assim ele viverá não somente neste mundo, mas viverá eternamente. Aqui tem um elemento muito importante para que nós possamos entrar no mistério da fé. A fé, meus irmãos, nós não compreendemos, mas nós acreditamos, nós vivenciamos. Aquele que quer compreender a fé, esse falhará. Mas aquele que quer viver a fé, aquele que quer mergulhar nos mistérios de Deus, esse sim será capaz de entender o coração de Deus. Porque se nós compreendêssemos a fé em toda a sua totalidade, nós compreenderíamos Deus. E ao compreendermos Deus por um todo, nós não seríamos mais humanos, mas nós seríamos semelhantes a Deus. Com isso eu não estou dizendo que é impossível buscar a Deus, mas que nós precisamos entender que pelo dado da razão, jamais nós compreenderemos Deus. É preciso unirmos fé e razão. Aquele que quer compreender Deus pela razão, este vai vivenciar um Deus aos seus moldes, um Deus que lhe interessa.
Mas aquele que busca conjugar estas duas realidades, este sim será capaz de compreender Deus naquilo que Ele é, e não naquilo que eu quero que Deus seja. Muitas vezes nós fraquejamos na fé, porque nós queremos um Deus aos nossos moldes, e queremos que Ele nos atenda rápido. Não é assim que Deus age. Deus, Ele não age na nossa vida a partir das nossas inspirações, dos nossos propósitos, mas Ele age à luz da fé que nós professamos. Aqui eu quero desmistificar uma coisa: não existe pessoa com uma fé maior e uma fé menor. Tem gente que chega assim: padre, mas eu tenho uma fé tão pequena, tem hora que eu acho que eu nem tenho fé. Não existe isso. Nós possuímos fé, e a fé é um elemento que ele precisa ser cultivado. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo recebe dos seus apóstolos estas palavras: aumenta a minha fé, os apóstolos não estão dizendo que eles são homens que fraquejam, que eles são homens que não possuem fé, que eles não entendem as coisas que Deus está falando. Eles estão querendo dizer que eles precisam se encantar mais por nosso Senhor Jesus Cristo, que eles precisam estar fortalecidos para que eles possam seguir o caminho que Jesus está propondo para cada um deles. É assim conosco. Deus, Ele vai agindo na nossa vida a partir do cultivo da nossa fé. Se eu não rezo, se eu não estudo a fé, se eu não faço jejum, se eu não faço sacrifícios, se eu não sou uma pessoa caridosa, como eu quero alimentar a minha fé? Como eu vou dizer que eu sou uma pessoa que tenho fé? Porque a fé, ela passa pelo caminho das obras que nós vamos fazendo. É isso que nos diz o final do Evangelho de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo exorta aos seus apóstolos a mesmo caminhar com Ele, dizer: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Isto é, a fé que nós recebemos, a fé que nós professamos, ela precisa se tornar um ato concreto. É o que o apóstolo Tiago nos ensina: a fé sem obras, ela é morta. Existe um grupo que acredita que basta a fé para nos salvarmos. A Igreja Católica, os seus mais de 2000 anos, ensina que é preciso da fé e das obras. Não é possível ser cristão se eu não consigo fazer com que estas duas realidades se tornem presentes na minha vida. É muito fácil virmos à igreja, colocarmos o nosso coração diante do altar de Deus, estarmos aqui acomodados, nos levantarmos, rezarmos, sentarmos de novo. Agora é difícil exercitarmos esta fé por meio das obras. É difícil lá na nossa casa, no escondido do nosso quarto, ou em meio à nossa família, rezarmos. É difícil fazermos caridade. É difícil nos colocarmos à disposição para nos sacrificarmos pelo irmão. Digo difícil porque é uma correria a nossa vida. Aqui nós paramos e ofertamos ao Senhor aquilo que nós temos. Mas durante o nosso dia a dia, durante o nosso cotidiano, muitas vezes este parar é um grande desafio para nós. Mas é neste parar que nós seremos capazes de corresponder à bondade e o querer de Deus, que aumenta a nossa fé, no sentido de nos apaixonarmos cada vez mais por Ele. São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes, ele dizia assim, que todo soldado num acampamento é bom. Está todo mundo ali, reunido, todo mundo planejando o que nós vamos fazer, mas é no campo de batalha que se mostra os fortes e os fracos. É no campo de batalha, é na nossa missão,
cotidiana que nós verdadeiramente colocamos a nossa fé e as nossas obras para fazer com que este mundo seja um mundo diferente. Que a nossa casa seja um espaço do encontro pessoal com Deus. Termino fazendo memória do que o apóstolo Paulo disse à comunidade de Timóteo: a vocês, irmãos, foi dado um espírito de força, de amor e de sobriedade, e não um espírito de timidez. A nós, por meio do nosso batismo, por meio do nosso sacramento do crisma, por cada Eucaristia que nós recebemos, foi dado um espírito de força, de amor e de sobriedade, e não de timidez. Nós não devemos viver a nossa fé de qualquer modo, alheio às coisas que verdadeiramente importam. Nós precisamos tomar coragem e seguirmos o Senhor na certeza de que a nossa fé, ela é capaz do impossível. Como diz Jesus, se tivesseis fé, seria capazes de transportar montanhas. É isto, o impossível, aquilo que não está ao nosso alcance. Não é possível tocarmos com a nossa razão. A fé vem e nos auxilia para que sejamos fortalecidos para alcançar o impossível que Deus pode realizar.